Bem-vindos ao canal Lúcia Martins. Então agora eu vou esclarecer para vocês mais um senso comum em relação ao Evangelho que as pessoas podem pensar ali de maneira errada, né? Então eu esclareço aqui para vocês. E esse senso comum aí que pode estar pairando nos pensamentos das pessoas de maneira errada em relação ao Evangelho é sobre a pessoa pensar que em relação a Deus, em relação às coisas da vida, a pessoa tem que passar por alguma situação ruim para ela se tornar um ser humano melhor. Que isso é uma regra. E isso está errado, não é regra, não é assim. As pessoas não são obrigadas a passar por uma situação difícil para melhorar, muito porque vocês percebem que tem pessoas que elas passam situações difíceis e não melhoram. Outras, elas, por exemplo, passam por situações difíceis e elas não dão crédito para Deus mesmo assim, porque, por exemplo, eu conheço uma amiga minha que ela foi curada de câncer e mesmo assim ela deu costas para Deus, ela não dá atenção a Deus que ela deveria em relação à consciência de Deus que ela tinha, né? Por exemplo, como se fosse eu, assim, fosse abandonar Deus. E mesmo a pessoa tendo ganhado uma cura daquelas ali. E então a gente vê por aí que não é assim. Então não é verdade isso daí. Ninguém precisa passar uma situação difícil para encontrar Deus. O que acontece, sabe o que é? É que tem pessoas que elas passam por situações difíceis, por quê? Porque elas mesmas procuram essas situações. A pessoa, quando ela é maldosa, ela procura a situação porque está na natureza dela ali procurar aquela situação errada ali e muitas vezes elas realmente melhoram depois porque às vezes elas têm ali um encontro com Deus ali, elas são tocadas por Deus ali, dão atenção àquele toque dele, então elas melhoram, né? E outras pessoas mesmo não vendo o que é Deus, o que elas estão fazendo, a situação que elas estão assim mudando, elas mudam para melhor por causa daquele baque, aquela coisa ruim ali que elas tiveram na vida. Então elas podem mudar nesse sentido aí, mas isso não é necessário. E a gente vê que essas pessoas que são ruins, elas são maldosas, elas se deparam muitas vezes com essas situações, por isso que elas se dão mal, né? Porque elas mesmas procuram essas situações e aí elas têm a oportunidade de encontrar Deus dessa maneira, mas isso não é regra, não quer dizer que tu é uma pessoa legal, tu é uma pessoa que não é maldosa, né, que tu não faz mal para o próximo e também não quer mal das situações, das coisas, e aí que tu, como tu é uma pessoa diferente, tu vai ter que passar por uma situação ruim. Isso não é verdade. Então pode ficar tranquilo, como eu tenho falado aqui para vocês podem ficar tranquilos que não é assim. As pessoas maldosas, elas agem de maneira diferente e com elas é diferente a coisa. Então, por isso que eu falo aqui, quando a pessoa ela quer falar e acontecer, ela não pode ser uma pessoa maldosa, porque essas pessoas maldosas, o caso delas é diferente. Então fiquem ligados nos vídeos que eu vou explicando mais para vocês. Então esse é o recado desse vídeo, a gente se vê no próximo vídeo, tchau! E se gostou, inscreva-se e deixe o seu like.